deixar. Bom. Tá. Não, essa é minha. Amém, irmãos? A paz do Senhor, amada igreja. Meus irmãos, é com alegria em Cristo que estamos aqui neste domingo para dar início ao nosso terceiro trimestre de escola bíblica dominical. Louvamos ao Senhor por esse privilégio, que é um privilégio para aqueles que entendem o valor, entendem a importância de estarem na casa do Senhor, no dia do Senhor, com o povo do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Então, entenda que nós não poderíamos estar em melhor lugar do que hoje, na casa de Deus. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Eu quero iniciar essa palavra aqui agradecendo ao Senhor pela oportunidade de estar mais uma vez com os irmãos. Louvo ao Senhor também pela responsabilidade da ministração dessa palavra, dos temas relacionados aí a nossa, pelo menos as duas primeiras lições. Vamos procurar fazer uma síntese da nossa primeira lição, casamento, lugar onde tudo começa, e depois falaremos um pouquinho ali sobre a ideologia de gênero e a desconstrução da família. Amém, irmãos? Bem, é sempre bom em dizer aos irmãos que os bons alunos de escola bíblica dominical, eles procuram se municiar com o que eu chamo de kit de EBD. Pastor, o que o kit de EBD tem? O kit de EBD, primeiramente, tem Bíblia Sagrada. Todo cristão, ele é portador de sua Bíblia. Primeiro. Segundo, a lição do trimestre. Então, se você ainda não a adquiriu, faça favor, adquira, leve, leia semanalmente, procure marcar aquilo que tem que ser marcado, fazer a parte do questionário e venha no domingo seguinte para extrair as suas dúvidas na escola bíblica dominical. Não esquecendo que no kit aluno também tem aquele caderninho, né, irmãos? A mente pode ser maravilhosa, aquela mente prodigiosa, mas a nossa mente não absorve tudo. É por isso que nós temos uma segunda mente, que é o papel. Ou seja, aquilo que a mente não grava, papel estaria, pelo menos gravado. Então, quando você lê, você lembra daquilo que foi assim lecionado. Ok? Então, irmão, procure vir à escola dominical com a sua Bíblia, com a sua lição de EBD. Procure estar aí com o seu caderninho ou bloco, papelzinho avulso, já diz, é avulso, voa mesmo e não tem jeito. Quando você procurar, você não vai achar, mas se tiver no caderno, você vai tê-lo. E aquela canetinha abençoada. Eu já procurei ajudar os irmãos. Ali, na frente, nós deixamos uns exemplares da segunda lição, a ideologia de gênero. É uma pequena apostilinha ali com 5 folhas, tratando sobre o tema a ideologia de gênero. Valorzinho de R$5, tá certo, irmãos? Então, quem quiser, no final, pode ir lá adquirir e certamente você será abençoado pelo conhecimento que chegará a você. Pense comigo, irmãos. Por que estudar sobre o tema família? Estamos aqui, irmãos. Família cheia da graça. Pare para tentar analisar brevemente por que estudar sobre família. Primeiro, porque nós não somos
expert no assunto. O que o senhor está falando, pastor? O seguinte, aqui existem pessoas que já têm alguns anos nesse segmento do casamento. Eu louvo ao Senhor que eu tenho 26 anos, mas já tem pessoas aqui com bastante anos à minha frente. Só que ninguém é expert no assunto família. Ou seja, estamos sempre aprendendo, sempre sendo surpreendido com algo. E precisamos ter respostas para as indagações. Então, estudar sobre família, primeiramente, é uma necessidade. Segundo, estudar sobre família, nós assim o fazemos para melhoramento do nosso relacionamento. Quem tem conhecimento, melhora o seu relacionamento. Então, quando nós estudamos sobre família, melhoramos o homem como marido, como pai, como cabeça da família, a esposa ou a mulher como esposa, como mãe. Ou seja, o conhecimento, ele colabora no nosso aperfeiçoamento e no aperfeiçoamento do nosso relacionamento. Não é só o relacionamento que se aperfeiçoa, primeiro a pessoa. E terceiro, e aí podemos terminar, é que quando estudamos sobre família, nós estamos nos prevenindo contra os males que podem sutilmente tornar a nossa família enferma e até mesmo levá-la a óbito. Então, quem estuda sobre família, na EBD, cada domingo ela recebe aquela injeção. E aquela injeção vai torná-lo cada vez mais imune aos males prováveis relacionados à destruição de sua família. Meus irmãos, fazendo aqui uma pequena síntese da nossa primeira lição, a nossa primeira lição tratou sobre casamento, lugar onde tudo começa. E aí, toma-se por base, sem dúvida alguma, um dos textos mais conhecidos nossos, que vão tratar ali em Gênesis capítulo 2, versículos do 18 ao 24. Em síntese, podemos observar, ao lermos o versículo 18, alguns princípios bem fundamentais. Primeiro versículo diz: e disse o Senhor Deus, você pode pegar a sua lição ou a sua Bíblia, Gênesis 2, versículo 18. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Aí nós começamos a observar um princípio fundamental. Aonde começa a família? Primeiro, a família começa em Deus. Segundo, a família começa quando Deus observa a necessidade do homem. Olha o que a Bíblia diz. Não é bom que o homem viva só. Aí temos uma necessidade emocional, social, e Deus procura supri-la. Como Deus faz? Prometendo agora uma adjutora.
Então, a família começa em Deus. Deus observa a necessidade do homem, a solidão. E saiba que a solidão é um mal. Deus não criou o homem para uma vida solitária. O homem não está pronto para viver solidão. Deus, ao analisar isso, observa pelo menos duas necessidades: a emocional e a social. Como Deus vai suprir essa carência, essa necessidade? Deus faz uma promessa: far-lhe-ei uma disjuntora. Aqui começa a vida a dois. Aqui começa a instituição conhecida como casamento, matrimônio. E quando nós falamos a vida a dois, não queremos jamais descartar a Deus. Então não seria a vida a dois, seria a vida a três. Porque para dar certo, tem que ser três. Quando é dois, fica difícil de dar certo. Mas quando Deus está com o casal, dá certo. Deus diz: far-lhe-ei. Veja, Deus iria preparar uma mulher. Deus iria preparar uma companheira. Observa a expressão: far-lhe-ei uma. Então, é uma mulher para um homem. Aqui já está o princípio da monogamia. Deus entende que existe uma mulher para um homem e um homem para uma mulher. Não existe mulheres para um homem, nem homens para uma mulher. Existe sim uma adequada para o homem e um homem adequado para uma mulher. Agora, preste bem atenção, quem sabe isso é Deus. Por isso que Deus tem que ser o orientador na escolha. Lembre-se de Gênesis 24, Eliezer recebe uma incumbência de procurar uma esposa para Isaac. O que ele fez? Ele orou. Ele pediu a direção do Senhor. E quem lhe aparece? A jovem Rebeca. E aí, ambos foram felizes, porque foi algo direcionado pelo Senhor. Gênesis 24, é somente ler. Far-lhe-ei uma adjuntora. Observe que quando lemos este texto, está claro também que é Deus que prepara uma mulher para um homem. Quando você chega mais abaixo, nos versículos 22 e 23, a Bíblia diz que Deus traz um sono pesado sobre Adão. Dali retira uma costela. E é bom de dizer que todos nós somos perfeitos. Talvez o primeiro homem que perdeu uma costela. Mas todo homem é perfeito, tem a sua costela, certo? Mas um grande estudioso da Bíblia nos dá uma lição. Martin Henry, ele disse que se Deus quisesse que a mulher mandasse no homem, tiraria da cabeça. Se quisesse que o homem pisasse na mulher, atiraria da sola do pé. Como Deus quer que haja uma companheirismo, uma harmonia, Deus atirou do lado da costela. Certo, irmãos? Então, temos ali Deus começando a cumprir a promessa. Far-lhe-ei uma disjuntora, sono, costela. Depois você lê o versículo 22 e 23. Deus formou a mulher. E por último, a Bíblia diz que Deus apresentou Eva a Adão. Então ali você não tem Cupido.
Cupido é mitologia. Não tem Santo Antônio. Não tem influência de parentes que querem indicar com quem você vai casar. E nem com amigo que possa sugerir para você um nome de uma moça ou de um moço. Não. Foi Deus que apresentou. Foi Deus que uniu. Aí Deus cumpre. Deus fala, far-lhe-ei, e ele fez. Ele fez a mulher. Ele não apenas a fez, ele a apresentou. Far-lhe-ei uma adjutora. Interessante que a palavra adjutora aí na forma original hebraica, literalmente significa aquela que completa a sua vida. Então, o que é a mulher? Formada por Deus, preparada por Deus, apresentada por Deus, é aquela que completa a vida de um homem. Ou seja, se você já tem aquela que completa a sua vida, você não precisa mais de nada. Por isso que o relacionamento a dois, a visão de Deus é complementar a ausência e a carência mútua, seja do homem, seja também da mulher. Dessa maneira, Deus agora prepara uma adjutora. E o significado aí ele é abrangente, adjutora, aquela que completa, auxiliadora, ajudadora, conselheira. Está observando os sinônimos? Auxiliadora, conselheira, ajudadora. E é interessante quando você analisa mais profundamente o termo adjutora, você entenderá que o Espírito Santo é para o cristão, o que ele é para o cristão? O paracleto, o consolador. A mulher é para o homem. A mulher é uma espécie de paracleto para o homem, consolo, ou confortadora, consoladora do homem. Então observe que Gênesis 2:18 está a missão da mulher. Qual é a missão da mulher? Auxiliar o homem, ajudar o homem, aconselhar o homem. Por isso que o homem tem que parar para ouvir a esposa, tá, irmãos? Tem homem que faz besteira porque não ouve. Nunca se esqueça, a mulher, ela conversa, mas quem toma a decisão é o homem. Afinal de contas, ele é o cabeça da casa. A decisão é do homem, ela não decide, mas ela sugere, ela aconselha. Às vezes ela até dá a luz. Certo? A decisão é do homem. Ele é o cabeça, ele é o líder. Ele não é ditador. Mas, em comum acordo, ambos conversam sobre um assunto e tomam as decisões. Mas a palavra final, segundo a própria Bíblia, é do homem. Afinal de contas, ele é o cabeça da casa. Então, o irmão observe o valor. Aí está o quê? O sentido de submissão. Submissão não é pisar em alguém. A palavra submissão é um aglutinado de duas palavras. Submissão. Debaixo de uma missão. Debaixo de uma tarefa. Qual é a missão e a tarefa da mulher? Ser adjutora. A conselheira, a auxiliadora, a orientadora, a consoladora, quem conforta, aquela que dá ânimo. Ok? Então Deus institui, Gênesis 2:18, a adjutora. Você ainda continua lendo, e o texto vai dizer que esteja como diante dele, ou à frente dele. Não na frente, a frente é diferente. Tá certo, irmãos? Então, observe que este é um princípio que Deus instituiu. Então você, família começa em Deus. Deus une duas pessoas. Essas duas pessoas
ainda não formaram família. Eles são um casal. Eles estão unidos pelo matrimônio. Eles estão unidos pelo casamento. Não é pela ficada, eu fiquei. A Bíblia não ensina ficada. Eu estou numa amizade colorida. Também não é amizade colorida. Não, eu vou passar um tempo para ver se fica bom, depois a gente casa. Também isso na Bíblia também não existe. Se você está consciente que Deus está naquele relacionamento, queridaço, siga os princípios legais. Se una a madame, porque isso vai ser bom diante dos olhos de Deus e diante dos olhos da sociedade. Bem que a sociedade tenha muito desvirtuado, mas ainda existem pessoas que entendem o padrão de um casal. Una-se, casa-se, legalize-se. Não vive com uma vidinha para lá e para cá. Regularize. Regularizou? Está tudo certo. Aí, meu irmão, parte-se para outra fase, um outro desafio. Qual a outra fase, pastor? Família. Família do latim significa o quê? Laços domésticos. Certo? Para existir família, não precisa só ter casal. Você precisa gerar filhos. Quando você gera filhos, aí você tem família. Veja, Deus, casal, família. E aí você agora gera um vínculo doméstico, familiar, sanguíneo. E depois o grande desafio do casal, da família é o quê? É ter um lar. Tem pessoas que têm uma família, tem pais e filhos, mas não tem lar. Certo? O conceito de lar, de lareira, daí vem a palavra lareira, e aí temos de entender que lar é muito mais do que tijolo e areia, do que da boa vida, do que ter mantimentos dentro do lar, ou da casa. Tem que ser um local aconchegante, onde exista respeito, onde exista amor, onde exista carinho. Se não, queridão, você tem família, mas você não tem lar. Não tem um local que você se aqueça. Lar é muito mais do que uma casa. É muito mais, irmãos, do que você falar, ó, o endereço é tal, não. Um lar é um local onde você está aconchegado, protegido, guardado, entendimento, amor, respeito, admiração entre o casal. Esse é o grande desafio. Deus, casal, família, lar. Esse é a escala que Deus deseja. E você vê tudo isso aqui em Gênesis. Ok? Basicamente, qual é o princípio de família? É patriarcal. Certo? Ou seja, isso aqui não é concepção judaico-cristã. Porque também você tem que entender, quando se fala concepção ou teoria judaico-cristã, está querendo falar dos princípios que regem tanto a comunidade judaica como o cristão. E o que rege é a Bíblia. Quando você falar, querem demolir os princípios judaico-cristãos, na verdade, eles querem acabar com a fé. Querem acabar com os princípios bíblicos. Esse é o que é, digamos assim, a forma literal de se ler. Então, na verdade, ela é patriarcal. É uma monogamia, como já foi dito. Um homem para uma mulher para um homem. E quando é uma monogamia, acabou poligamia. Quando é monogamia, o casal vive uma vida exclusivista. O que é isso, pastor? Não é só um homem para uma mulher para um homem. Mas é um homem de uma mulher e a mulher de um homem.
é exclusivista. Ninguém mete a mão aqui. Eu sou dela e ela é minha, mesmo. Acabou. Ninguém tem que chegar, não. A madame não quer dizer que ela se tornou uma propriedade. Quer dizer que ela é exclusiva para você e você é exclusivo para ela. Ninguém é propriedade. Mas, pelo amor, você se doa exclusivamente àquela pessoa. Então, esse é um princípio. Patriarcal, monogamia. Se a monogamia existe o exclusivismo. É um relacionamento heterossexual. Porque quando a Bíblia fala de homem, fala de macho. Quando a Bíblia fala de mulher, fala de fêmea e acabou. Ou vice-versa. Certo? A Bíblia, e daqui a pouco nós vamos entrar na ideologia de gênero que quer derrubar isso, mas o cristão entende a importância, certo, irmãos? E a palavra hétero vem de héteron, significa diferença. Ou seja, o homem é diferente da mulher e a mulher é diferente do homem, acabou. E à luz da Bíblia não existe 3 sexos, existe 2 sexos e fim de papo. Se alguém falar que existe um terceiro, isso daí não existe. Isso é criação. E não é de Deus. É macho e fêmea. E Jesus acabou com esse assunto quando chegou em Mateus 19. Quando Deus criou macho e fêmea. Acabou. Certo? Então, um relacionamento heterossexual. Qualquer outro tipo de prática, homossexualismo, bestialia ou zoofilia, qualquer outro tipo de relacionamento que fuja esse padrão, não é um padrão bíblico. Não é o padrão que Deus instituiu para a família. E não existe, como outros querem dizer, várias formas de família. Esse é um princípio. Ok, irmãos? E aí, sem dúvida alguma, o casal, ele é o quê? Abençoado. Mas, quando nós observamos este fato, que nós temos aqui na nossa primeira lição, também vamos observar, lá para o capítulo 3 de Gênesis, que família é uma instituição divina. Agora a mesma sofre um ataque. Veja que o ataque à família não é algo novo, é algo antigo. Já iniciou-se lá em Gênesis. E esse ataque veio pelo arqui-inimigo. E uma das armas que ele mais utiliza é o tal das ideologia ou ideias, opiniões, concepções. Então ele lançou ideias. É só ler Gênesis 3. E você veja que todas as ideias que ele lança é contrário à de Deus. Certo? Só que tem um detalhe, para você diagnosticar as ideias contrárias à de Deus, você precisa ter em mente claro o que Deus falou. A mulher começou a queda quando ela acrescentou algo ao que Deus falou que Deus não falou. Ela falou uma palavrinha sutil, não toqueis. Deus não falou para tocar. Aí ela acrescentou. Sabe o que é isso? Ela havia ouvido mal. Quem ouve mal, faz mal. Aí surge a palavra desobediência. Porque a palavra obediência é ouvir bem. Desobediente é aquele que ouve mal. Por ouvir mal, tudo na vida dele desanda. Ele lançou a ideologia. Ela ouviu. Só que ela não tinha o padrão, ou ela tinha o padrão, mas ela não parou para ouvir tão bem. E aí tudo desandou. Então, irmãos, ideias, concepções,
sobre família existem. Agora, qual é o padrão? É o de Deus. Só que eu preciso ter em mente, claro, o padrão de Deus. Porque é o padrão de Deus que vai fazer com que eu tenha o discernimento para entender o que é e o que não é o padrão que Deus sugere. Daí, irmãos, desse ataque, e eu estou aqui falando de algo bíblico, nós temos aí tantas ideologias surgindo. E a mais recente é a chamada ideologia de gênero. Vamos tentar pegar aqui as definições de ideologia e de gênero. A etimologia das palavras. E depois vamos uni-las para termos o conceito em mente. Primeiro, irmão, a palavra ideologia é uma palavra do vocábulo grego eitos, que significa ideias ou ideia. E a palavra logos, que significa raciocínio. Quando se fala em ideologia, ideologia seria aquilo que é ideal. Ideias, pensamentos, doutrinas ou visões do mundo, vista por um grupo ou por um indivíduo. Então, ideologia o quê? Ideia, pensamento, concepção, doutrina, visto por um indivíduo ou por um grupo. Ok, irmãos? Isso é ideologia. Então, você pode se deparar diante de pessoas que têm ideias totalmente contrárias a você. É uma ideologia. Um grupo ou grupos totalmente contrários. Então, quando se fala de ideologia, está se falando de uma doutrina, de um pensamento, de ideias, de um grupo ou de um indivíduo. E ela pode ser totalmente contrária à sua. Quando falamos em gênero, a palavra gênero, também uma palavra de origem grega. Só deixa eu dizer uma coisa aqui para os irmãos, que às vezes ficam, irmão, por que esse negócio grego, latim, irmão? Deixa eu só te dizer uma coisa. Nós precisamos entender que o grego é a nossa língua avó. O latim é a nossa língua mãe. E aí surgiu o nosso português, filho. Muitas palavras que a gente fala, a gente não sabe a origem. Mas elas têm origem no latim ou no grego. Tá certo que o Brasil é um país muito fértil culturalmente, tem até na parte indígena, africana, e vai indo embora. Mas aqui não é para dizer, pô, pastor agora está dando uma encebada na aula. Não é isso. É só para a gente poder entender. Quando a gente entende a origem, o significado da palavra, a gente entende o conceito. Ok? É o que significa para o significando. Então vamos lá. Gênero é uma palavra de origem grego, genos, que significa o quê? Raça. Então ideologia de raça é o quê? É ideia, é pensamento, é doutrina de um grupo ou de um indivíduo em relação à raça. Isso seria ideologia de gênero. Entendido? Basicamente é isso. Agora, veja, quando nós falamos em raça, ou melhor, em gênero, vamos entender o seguinte, que ela pode ser definido como aquilo que identifica e diferencia os homens e as mulheres. Ou seja, o gênero masculino e o gênero feminino. Então, dentro da raça humana, temos um duplo gênero, o masculino e feminino. O masculino ligado ao homem e
o feminino ligado à mulher. Isso é uma definição básica. Que alguém falaria, pastor, não precisava nem falar. Precisa falar. Porque hoje a concepção está sendo mudada. Quando você vai para a Bíblia diz lá em Gênesis 1, e criou Deus o homem, macho e fêmea à sua semelhança. Pastor, Deus criou o homem. Homem o que? Ali no original não é homem, gênero humano. É a raça. Deus criou a raça humana. Aí quando Deus criou a raça humana, dentro da raça humana, Deus criou o gênero macho e fêmea. E interessante que a Bíblia diz, macho e fêmea, imagem e semelhança, ou seja, o mesmo criador do homem é da mulher. O mesmo modelo que Deus usou para criar o homem, usou a mulher. Quem é o modelo do homem e da mulher? Deus. E não tome o sentido de modelo físico. Porque imagem e semelhança ali no original não quer dizer nada de aspecto físico. Afinal, Deus é espírito. Certo? Então, a nível de criação, o homem criado e a mulher, pelo mesmo Criador. E seguindo o mesmo modelo, imagem e semelhança. Pronto. Então, o gênero parte daí. Parte desse princípio bíblico. Mas, observe, para muitos esta visão é a visão tradicional para gênero. Macho e fêmea, homem e mulher. Certo? Que também iria conceituar sexo. Então essa visão, gênero e sexo andam junto. Homem, macho. Mulher, fêmea, acabou. Mas com a introdução da ideologia de gênero, que visa usar as ciências sociais, os sociólogos, e alguns da área da psicologia, eles têm levantado o quê? Um outro padrão. Então alguém pode nascer macho, mas não chegue dizendo que ele vai ser homem. Pode nascer mulher, mas não vai dizendo que ela vai ser fêmea. Porque o fator biológico na visão deles não intervém aí. Certo? Então, organicamente, hormônio, órgãos sexuais, não diz nada. Diz sim a sua postura dentro da sociedade. Então, para eles, alguém pode ter nascido homem, mas no período da construção da sua vida, ou seja, na sua vida, ele falou, calma aí, esse meu corpinho é de homem, mas tudo aqui é de mulher. A minha maneira de pensar, os meus desejos. E aí, a construção daquela pessoa socialmente pode ser inverso ao fator biológico. Essa é basicamente o que, irmãos? A concepção que eles querem automaticamente introduzir. Então, basicamente seria o seguinte, tá certo? Quando falamos em ideologia de gênero, certo? Biologicamente nasceu feminino ou masculino, mas socialmente ele vai reconhecer se ele quer biologicamente seguir sendo homem ou não, ou mulher. Porque vai construindo a sua maneira de ser. Basicamente, eles querem dizer, quando você nasce, você é um ser neutro.
e depois você opta o que você quer. Você não precisa chegar e dizer que é macho porque nasceu com órgãos masculinos e hormônio masculino e também no aspecto feminino. Não precisa, filho. Vá vivendo a tua vida, vá fazendo as suas experiências e quem sabe você vai cair em si que aquele sexo que você nasceu não é o que você quer. Ou vice-versa. Essa é a concepção. Então, está no campo das ideias. Não no campo, digamos, da comprovação científica. Por isso que é uma ideologia de gênero. Só que grandes mudanças partem da onde, irmão? De ideias. Ideias. Por isso que eu volto a dizer que o diabo jogou as ideias. E foram abraçadas. Mas para você combater as ideias, vamos lembrar aqui de uma aula que nós tivemos, a autoridade das armaduras de Deus, cristão tem que estar com o capacete da salvação. E manejando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas para isso o cristão tem que ser assíduo na EBD. Eu não ouvi glória a Deus. Hein? Já pensou crente gazetando a EBD? Pense nisso. Ideologia de gênero. Aí qual é a ideia? É colocar as ideias. É impregnar a sociedade com essas ideias, com essas concepções. Visando primeiramente o que, irmãos? Convencer. Convencer quem? Aqueles que não têm muita informação. Certo? Segundo, irmão, a persuasão. Literalmente é calar os lábios de quem está falando sobre o assunto. Ou contra o assunto. Aí vem o que é muito chamado de mordaça. Vamos calar essa boca. Está falando demais. Certo, irmãos? Então aí é persuasão, imposição. Aí termos como você é homofóbico, você é um machista, você é uma pessoa sem cultura e começa ali a agredir, visando o quê? Que você pare de falar. Aí, toda uma ideologia contrária, ela gosta de transitar no campo da ignorância. Você não sabe, pode achar que aquilo é verdade. Se você sabe, fica quieto. Ninguém precisa saber. Deixa eu disseminar minha ideologia. Fica quieto. Então, é o perigo que nós vivemos. Aí, só para nossa mente aqui, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, século. Tudo bem, não vos conformeis com este mundo, conformeis. Literalmente a palavra conformeis quer dizer, não caia na forma, não caia no esquema. Não vos conformeis com este mundo. O que o texto diz? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A mente do cristão tem que ser transformada e renovada. Mas como ela vai ser transformada e renovada? Através do estudo da palavra de Deus. Por isso que cristão vem para a EBD. Lê Bíblia em casa. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas pastor, por que o cristão não deve se conformar com o mundo? 2 Coríntios 4:4. O que 2 Coríntios 4:4 diz? O Deus desse século cegou o entendimento, a compreensão. O Deus desse século, Paulo não chama ele de Deus, porque ali é minúsculo. Paulo sabe que só existe um Deus, mas ele é o Deus desse século. Século e quê? Ele é dono do mundo? Não, porque também Paulo sabe que não é. Mas a ideia de Paulo é o Deus desse século, a palavra século, aion.
A palavra aion ali no grego significa pensamento, ideologia, concepções. O que Paulo está querendo dizer? Os pensamentos, as ideias, as doutrinas de um século podem estar sob o domínio do diabo. É isso que ele está querendo falar. E é o que nós estamos vendo. Quando o cristão se deixa conformar ou cai no esquema, aceita as ideias do mundo, ele não está aceitando as ideias de um grupo, de um partido. Ele está aceitando as ideias do diabo, através daquele grupo. Então observe que uma linha de ataque do inimigo é a linha do conhecimento. Por isso que o cristão procura ter conhecimento bíblico sólido, para não ser enredado pelo engano. Certo? Bem, a concepção, sexo, irmãos, refere-se às características biológicas específicas dos aparelhos reprodutores masculinos e femininos. As suas funções e as características sexuais secundárias ocasionadas pelo hormônio. Isso é o sexo. Isso define, certo? Órgãos masculinos e os hormônios. Feminino também. Mas o gênero não. É uma concepção pessoal indiferente do meu lado biológico. Individual e subjetivo, que pertence ao âmbito cultural e social. Então, digamos, nasci homem. Se eu, com o meu transcorrer da minha vivência, da minha experiência, começar falando, eu sou mulher, até que Deus repreenda isso. Tá certo, irmão? Repreenda esse espírito. Tá certo? Mas apenas para ilustrar, meu Deus, que ilustração. Tá certo, irmão? Ou seja, o que é isso? É uma pressão social e cultural, apenas isso. Basicamente, a concepção do gênero está em dois ângulos. O primeiro é que que não apenas há homens e mulher, mas também outros gêneros. Então, para eles não existem só dois gêneros. Podem existir outros. Por isso que você está vendo um monte aí. Essa diversidade. Segundo, certo, irmãos? Toda pessoa pode escolher o seu gênero. Ele pode chegar numa certa idade e falar, não, você é mulher. A mulher, você é homem. Essa é a concepção. Mas da onde nasce isso? Essas ideologias destrutivas contra as famílias nasceu em um livro chamado A Origem da Família, da Propriedade do Estado, de 1888, idealizado pelo sociólogo Karl Marx. Mas quem redigiu e deu formato final foi Friedrich Engels. Certo? Daí vai começar a surgir as concepções marxistas, comunistas, como você queira. Por isso que você vai observar que muitos pensamentos, ideologias contrárias ao padrão bíblico nasce lá do lado da esquerda. Certo? Comunismo, marxismo, que pega a sua origem na esquerda. Segundo Marx, ele dividiu a família em 4 grupos. A chamada consígnia, a família puraliana, a família sintiásmica e a família monogâmica. Interessante que ele vai ensinar que a família monogâmica, que é no caso que nós estamos falando, família patriarcal, monogâmica e hétero. Esse é o padrão bíblico. Padrão bíblico. É um homem, uma mulher, seus filhos. Acabou. Isso é família. Ok? Marx vai dizer que, na verdade, o primeiro nível de opressão social é a família. E quem é o opressor? O homem. E quem é oprimido? A mulher. Aí ele começa a incutir
que as famílias têm que serem destruídas por causa desse processo opressor. E esse processo opressor vai desencadear também nas áreas de empresas, nas áreas políticas. Por isso que não é apenas a destruição de certos padrões opressores que, segundo eles, querem assim dizer, mas a família, porque a família é o primeiro nível opressor. E aí começou-se a ideia que a mulher era a parte oprimida. Ok? Mais à frente, com o passar da concepção, ele também ensinava que essa opressão se manifestava o quê? Na prática sexual do casal, ou seja, o homem e a mulher só. Aí ele começa a ensinar que, para que só os dois, se o relacionamento pode se abrir? E aí ele ensina sobre o sexo livre. Ou seja, a manifestação dessa opressão se dá no campo sexual. Um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Então ele prega a desconstrução do casal, logo a desconstrução da família. Vamos ter uma liberdade sexual. Essa semente ficou. Até que os movimentos, a partir de 1960, 1950, 1960, começou a se impregnar o mundo. E aí surgem movimentos feministas. Em 1949 é lançada um livro por Simone Beaufort, chamado Segundo Sexo. E ela começa a falar algo que se tornou uma palavra forte nos segmentos feministas e também na da ideologia de gênero. Qual? Não se nasce mulher, torna-se mulher. Observou? Não se nasce mulher, torna-se mulher. Isso se imortalizou. E aí os adeptos da ideologia de gênero tomou isso. E aí começou a ser proliferado mais uma da sua ideia. Todo ser humano do sexo feminino não é, portanto, necessariamente mulher. Cumpre-se nele participar dessa realidade misteriosa e ameaçada que é a feminilidade. Nasceu, não quer dizer que você seja mulher. Se você quiser, você seja. Se você quiser, você não é. Com a ideologia que o homem oprime a mulher, que o sexo somente entre o casal é a maneira do homem oprimir a mulher e tem que se abrir, introduz o conceito que agora dessa conceito feminista. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com os conceitos feministas, tá, irmão? O tal do empoderamento feminino é oriundo disso daí. De concepções feministas, marxistas, melhor dizendo, e totalmente contrária à Bíblia. Totalmente contrária à fé cristã. Ok, irmãos? Infelizmente, alguns irmãos ou algumas irmãs têm uma concepção equivocada. Tá certo, irmãos? Então, a ideia basicamente foi o quê? É desconstruir. Aí começa o movimento feminista a ver os homens como machistas, como seus opressores. E elas têm que se libertar. E aí você sabe que algumas, quando elas nascem em determinados lares, elas optam pela prática homossexual para poder fugir dessa influência em tese machista do homem. Aí ela opta. Tudo isso desencadeando males. Quando se fala aí, irmão, sobre as consequências da ideologia de gênero, tá ok? Você tem, primeiramente, quais são as consequências? Primeiro, a imersão dos papéis entre homens e mulheres, é inversão. Eles pregam a inversão.
Basicamente, a ideologia de gênero ensina que os papéis dos homens e das mulheres foram socialmente construídos e que tais devem ser desconstruídos. Em posição, não aceita o sexo biológico, macho e fêmea, como fator determinante para os papéis masculino e feminino. Então, a inversão, a ideia, eles pregam isso. Segundo, a inversão de valores. É bom entender que com a entrada da chamada pós-modernidade, mudou-se muitas concepções. E dentro dessa entrada da pós-modernidade, entrou uma concepção chamada de relativismo. Ou seja, nada mais é absoluto. Não existe uma verdade absoluta única. Existem verdades. Verdades essas, a verdade que pode ser minha, pode ser diferente da tua. Por isso que você vê muitos posicionamentos pessoais. Não, a minha maneira de pensar é essa, é o cara ficar quieto. O grupo pensa desse jeito, acabou. Promover um individualismo. Não, nós somos indivíduos. Características próprias de cada um. O individualismo, não. Então começou a se impregnar o individualismo. Opinião, aquele grupo pensa desse jeito, você tem que aceitar. Você não precisa debater, você às vezes tem que impor. Para que debater uma ideia? Para que contra-argumentar? Se ele já pensa desse jeito. Ideias podem ser debatidas. Certo, irmãos? Isso daí é um direito. Mas, lamentavelmente, a ideologia já prega a inversão de valores. Quando você chega lá em Isaías 5:20, um dos 5 ais apresentado por Isaías, ele vai falar assim: ai daqueles que chamam o mal bem e o bem mal. O doce, salgado, e o salgado doce, é inversão de valores. Então, meu irmão, cuidado quando você é levado a tal da opinião. Não é tua opinião. Você tem que se posicionar. Filho, pode ser a sua, mas minha posição é essa. E eu mantenho ela. E acabou. Cristão tem que ter convicção. E só tem convicção crente que estuda a Bíblia. Só tem convicção crente que é de EBD. Senão você é igual político, cheio de opinião. Crente não foi chamado para ter opinião. Crente foi chamado para mostrar sua convicção. Por opinião ninguém sofre, ninguém morre. Por convicção você sofre e morre. E Deus não quer igreja cheia de opinião, não. Deus quer crente convicto. Você pode agir a barbaridade. O cara meteu um monte de detonadores, né? Bomba no corpo, chegar a se implodir. Mas ele está convicto daquilo. Ele morre convicto. Cristão também é convicto da sua fé. Amém, meu irmão? Então você vem para a BD, não é para sair daqui cheio de opinião. Você sai daqui para sair cheio de convicção. Porque Paulo diz que contra a verdade... irmão? Contra a verdade não é o quê? Isso aí. Estamos com a verdade. Se nós estamos com a verdade, nós estamos convictos. Ok, irmãos? Outra triste consequência da ideologia de gênero. A confusão de identidade para o ser humano. Isso afeta muito a criança e adolescente. Ela fica confusa. Aí tem umas que já vão querendo, elas vão... os psicólogos dizem, existe um momento, irmão, da puberdade, que a criança fica um pouco... Qual grupo eu pertenço? Quem eu sou? E aí vem essas ideologias, daqui a pouco, o camarada está sendo levado para o outro lado. Aí faz o tal do bloqueio de hormônio. Se ele gera hormônio masculino, ele faz um tratamento de bloqueio e começa a tomar hormônio feminino.
Por isso que as ideias são perigosas. E as ideias são sendo disseminadas aonde, queridão? Televisão. Supostas reportagens científicas. Bem dito, manipulados. Colégios. Professor é pago para dar aula de português, história e geografia, não é para ficar querendo entrar nessa área, pô. Por isso que o teu filho tem que vir para a EBT, meu irmão. Cadê teu filho? Primeiro, cadê você e cadê teu filho? Porque você não quer que teu filho venha se você não vem. Que exemplo você está dando? Nenhum. Ou um mau exemplo, melhor, está dando um mau. Para ser mais franco, né, irmão? Para não ficar enrolando muito. Para não ser eticamente certo. Eu estou sendo bem ético, mas falando a verdade. Ou politicamente certo, o pessoal costuma dizer isso aí. Ok, irmãos? Cadê? Você já sentou com o teu filho vê você lendo Bíblia? Será que seu filho chegar com uma pergunta bíblica, você tira? Você já comprou uma Bíblia para o teu filho, ou deu PlayStation, Xbox, a melhor boneca do ano e nada de uma Bíblia para o teu filho? Como você quer mudar a vida do teu filho, levar ele para o céu, se o teu filho não tem nenhuma Bíblia, nenhuma. Está onde? Lá no colégio. Certo? Você sabe que uma das propostas do antigo governo era abrir a possibilidade, nada que conta, desde que o camarada faça lá o seu trabalho, mas uma grande proliferação de professores homossexuais. Se o cara está fazendo o trabalho dele, o problema é dele mesmo. Vai lá dar aula dele. Agora não é disseminar as ideias. Aí você tem colégios, cursinhos, faculdades, tudo disseminando. Certo? Se você professa a fé, eles te isolam. Não é falar que é crente, é você ter uma postura de cristão e estar pronto, muitas das vezes, a ir para o embate. Aí você é isolado. Se você é aquele camuflado, sabe o camuflado? É cristão? Não sei. Não ouvi. Será que eu sou? Esse é o camuflado. Que não quer ser identificado. Ninguém quer nada contigo. Passa até por cima do... Ele fala, se não é convicto agora. Se pegar um convicto. Não. É isso aí. Minha fé é essa. Aí, meu irmão, te prepara que eles vão preparar o arsenalzinho contra você, mas você vai vencer porque você está com a verdade. Mas está lá, irmão. Certo, irmãos? Aí você tem, concorda, a confusão de identidade. Para os adeptos dessa ideologia, fazem questão de criar conceitos relativistas. Afirmam que a sexualidade, desejo sexual e o gênero, homem e mulher, não estão relacionados com sexo no aspecto de órgãos genitais. Então, isso que eles estão falando. Certo? Vamos dizer, você vai construindo um posicionamento sexual no transcorrer da sua vida. E detalhe, tendo experiências. Aí tua experiência pode ser com pessoas do mesmo sexo, com animais, com cadáveres. Irmão, que é isso, pastor? Que é isso? Com crianças.
desconstruir, obrigado, querido. Se você desconstruir isso, você desconstrói o quê? O casamento. Agora, o casamento dentro do padrão, porque agora fala-se vários tipos de casamento, vários tipos de família, né? Se fala, não, família existe. Mas quando tu chega lá, meu irmão, me perdoa, é um mafuá que você não sabe se realmente é. Certo? Eles querem, primeiro, criar um outro padrão, dizer que aquele padrão criado é o da família, para quê? Para descaracterizar o outro. Voltamos a dizer, qual o padrão? Patriarcal, monogamia, heterossexual. Acabou. Eles querem destruir isso. Que sempre foi a base da sociedade. E nós estamos aqui vivinhos da Silva por causa das práticas heterossexuais. Porque na monogamia, o homossexualismo é tão prejudicial que é uma extinção à raça. Se a gente quer manter a raça humana, tem que ter prática heterossexual. O homossexualismo promove uma extinção da raça. Isso aí. A vida vai embora. Mas veja, irmão, a ideia aí é a desestruturação da família. Já que não está claro o papel do homem nem o papel da mulher, pode-se gerar possíveis outros padrões de família, como costumam dizer por aí. Mas nunca aquele que sempre manteve a sociedade. E aí, irmãos, nós não vamos mencionar agora, que a gente já está bem para o final. Falta quantos minutos só para poder ficar ligado aí, irmão? Fala aí, pastor. Mais 5 minutinhos. Mais 10, tá bom. Então, existe um posicionamento interessante, irmãos. Tudo aquilo que contradiga o grupo, porque é o grupo, não é uma mentalidade da sociedade. Você sabe que uma das mentalidades do movimento comunista e tudo, a gente está voltando lá, porque a ideia basicamente vem daí. É a minoria mandando na maioria. É uns de 3 a 5% sobre todo mundo. Então o que eles falam? Eles vão para a mídia, calam opositores, começam a vender como se fosse, como se todo mundo estivesse abraçando a ideologia. Aí pega lá um cientista, um só, que não estudou direito. Sabe que tem cientista que não estudou direito, né, mano? E o cara começa a falar, mas tem 90 contra ele. Mas ninguém vai consultar os 90, só aquele. Pega o pediatra que também não fez direitinho. Quem sabe comprou o diploma. Aí dizem, 99 é contra, mas ele é o único a favor. E aí só vão naquele dali, só ouvem aquele dali, para induzir, não, isso aqui tem base científica. Nenhuma. Aí, chegou, através de um jornal até evangélico, tá certo? Isso já deve ter uns quase 2 anos atrás, que é o Mensageiro da Paz, aqui quem está divulgando periódicos para o irmão adquirir, não é isso. É apenas para dizer a fonte. E ela trouxe um posicionamento em 8 aspectos do Conselho Nacional de Psicólogos dos Estados Unidos. O que eles dizem acerca da ideologia de gênero? E os psicólogos ligados, todos eles são contrários à ideologia de gênero. Tá certo, irmãos? Ali eu coloquei esses 8 itens, tá ok? Depois, se o irmão quiser adquirir e dar uma lida, você poderá fazê-lo. O posicionamento deles, até aquela ideia que você acha que venderam pela mídia, não, a menina, o rapaz tem que mudar de sexo porque ele nasceu num corpo
Ele nasceu num corpo masculino, mas a alma é feminina. Certo? E aí, até noticiou alguns pais apoiando tal prática, bloqueando os hormônios masculinos e injetando hormônio feminino. Que depois vai dar vários tipos de problemas, né, irmão? Mentais, orgânicos, dentre esse câncer. Certo? Mas, infelizmente, impregnado. Certo? Agora, irmãos, para a nossa finalização, entenda isso. Quando nós somos desafiados, nós precisamos nos posicionar. Por isso que eu digo, por que você está estudando nesse trimestre Família Cheia da Graça? Pelo menos nós já tivemos aí, pelo menos, mais outros 3 trimestres sobre família. Pelo menos mais 3. Ou pelo menos mais 2, esse seria o terceiro. Às vezes lições que toca, departamento de família, culto de família. Eu falei de 3 importantes aqui, mas eu enfatizar o terceiro. Prevenir a tua família. Irmão, Deus não vai chegar lá e falar, bota um anjo aí. Se alguma teologia entrar aqui nessa casa, joga fora. Se entrar um camarada, joga fora. Quem tem que fazer a proteção da sua família é você. E como fazer sem conhecimento? Se você não sabe nem o que é errado. Certo? Lembrem-se que quando o profeta chegou na casa, na escola de profetas, o nosso querido profeta Eliseu, vamos fazer uma sopa para esses abençoados. Saiu lá um menino muito bem intencionado, mas pegou o quê? Ervas venenosas. Fez a comidinha, estava cheirosa, vamos comer. Tem morte na panela. Falta do conhecimento. Por isso que você tem que vir. Por isso você tem que trazer teu filho. Certo? Legal aí, principalmente os homens, né? Porque a gente que puxa. Tem homem que não puxa nada, mas homem puxa. Homem que puxa. Tem que puxar. Pastor, meu marido não é cristão. Vai orando por ele, mas puxa os filhos. Porque você tem autoridade para isso. Você sabe, eu vou te dar só 2 casos aqui de filhos que foram bênçãos sem os maridos serem cristãos. Timóteo. O pai dele era grego pagão. 16:1 de Atos. Amon, péssimo pai. Mas a sorte de Josias foi ter tido uma mãe chamada Gedita. Então só tem 2 casos aí de mulheres que puxam e os filhos são bênçãos. Amém, irmão? Salvação individual, tá, irmão? Todo mundo quer todo mundo salvo. Mas se não quer, você luta pela vida daqueles que querem. Amém, queridão? Glória a Deus. Vamos lá, irmão. Para vencer todos esses ataques, primeiro, a união da família. Procure se unir. Procure estar junto. Procure comer junto. Procure entender as ideias do teu filho, ouvir os teus filhos. Para de falar muito. Ouça mais. Certo? Pronto para ouvir? Tardio para falar e para ensinar. Então, faça isso. Ouça. Ouve. Como é que está o colégio? Está lá? Não, pai, porque meu professor tal, às vezes meu filho fala. O meu professor tal, fez, mas eu me posicionei. Eu falei isso. Tá certo? Falei, tá certo, meu filho. Aí eu já pego lá, lê esse livro aí, vai, pega aí. É isso aí, meu irmão. Você está ali para municiar o seu filho. E se o negócio ficar um pouquinho mais pesado, tu vai no colégio também, meu filho. Eu estou pagando o colégio, é para estudar. Ensinar meu filho a ser homem, sou eu. Sou eu. Você não se mete não, agora
é minha privacidade, sou eu. Legal? Português, história, geografia, fica à vontade. Conta bem a tua história, dá bastante instrução, porque meu filho vai precisar disso para passar nos futuros concursos. Mas é só isso. Amém? Pai tem que estar alerta. União da família, comer junto, bater papo, ler Bíblia junto, orar junto. Ó, hoje todo mundo no jejum, hein? Jejuar também, meu irmão, faz parte. Segundo, irmão, debates ligados em pesquisas confiáveis. Procure, meu irmão, ler. Pô, meu, pai tem que ler, filhão. Tem gente que pega expresso. Nada, meu irmão, expresso. Expresso. Tu acha aquilo jornal, queridão? Expresso. Não dá nem para se expressar. De tão expresso que é. Vamos ler, meu irmão, vamos ler. Vamos ler. Vamos ficar alerta às orientações na escola dominical. Muitas das vezes nós temos cursos, palestras, debates na nossa igreja. Ô, meu irmão, ligado, leia, ouça, se posicione. Não quer dizer que você vai ser o doutor da área, mas quer dizer que você tem um conhecimento sólido. Você sabe por que você não vai fazer aquilo. Ensino bíblico sólido. Provérbios 22:6. Ensina a criança não é aponte o caminho. No caminho. Sugere-se que você está com ela no caminho. Nossos filhos precisam de um orientador. A Bíblia diz que como flechas na mão do valente são os filhos. Quem dá direção à flecha? Quem dá direção à flecha? Arqueiro. Amém, irmãos? Quem dá direção à vida do teu filho é você. Não espere. Nós não somos como o mundo diz. Criamos filhos para o mundo. Eu nunca criei filhos para o mundo. Eu crio filhos para Deus. Nossos filhos são criados para Deus. Afinal, são herança de Deus. Certo, irmão? São herança. Deus me deu. Responsável sou eu. Agora eu devolvo para Ele. Tá ok? Então, irmão, preste atenção nisso daí. Ensina a Bíblia, compra a Bíblia, cobra a leitura. Já cobrou a leitura bíblica? Tá onde? Às vezes lá em casa eu falo, tá onde? Ele diz, falei, eu já passei. Falo mesmo. Já passei, já estou terminando. Já estou uns 2 livros na frente tua. Mas eu faço isso para saber se eles estão lendo. Quando ele me diz, eu estou em Samuel, eu falei, qual capítulo? Tal, então está lendo 2 capítulos por dia, tá bom. Entendeu, irmão? A política. É isso aí. Às vezes mexe nos meus livros, e quem tem livro sabe que não dá para emprestar, né, irmão? Não cometa essa bobeira de emprestar. Não é, pô, pastor, está sendo mal. Não. É porque tem irmão que às vezes não tem o mesmo cuidado que você tem. E talvez nem volte. Você, infelizmente, sofreu ali um atentado. Não é verdade, irmão? Sofreu um atentado. Mas, faça o favor, meu irmão. Aí eles ficam pegando, ficam lendo. Falei, beleza. Aí, pai, eu queria ver um negócio desse, né? Aí eu vou lá, pego os livros. Toma aqui, ó. Esse daqui você pode ir porque é bom. Ó, nessa página aqui, tal. Ele vai lá e vê. Pronto. Você precisa motivar. Seus filhos têm que estudar. Tem que ter uma direção profissional. Mas você está levando eles para Deus. Amanhã eles vão ser um cristão advogado. Não é advogado, é cristão advogado. Cristão médico. Primeiro cristão, depois vem tudo mais. Primeiro é Deus, depois vem tudo mais. Amém, irmão? Nós fazemos isso. Então, meu irmão, ensino bíblico sólido, traz para a IBD. Tá certo? Às vezes vai indo pelo caminho. Às vezes eu falo, e aí, gostou da pregação? Boa. Beleza. Ah, irmão, às vezes até mesmo, rapaz, o senhor foi bem hoje. Falei, pô, beleza, gostei. Tá certo, irmão? Faz isso aí. Tá ok?
Vamos lá, irmãos. 4, seguir o padrão bíblico nos nossos lares. Procure seguir o padrão. Existem funções definidas para a mulher e para o homem. E os seus filhos têm que ver isso. Isso tem que ficar claro na divisão. Homem é isso. E qual é o meu padrão de homem? Papai. Mulher é isso. Meu padrão, mamãe. Fica bem claro. Certo, irmãos? Nasci, graças a Deus, numa família bem definida. Mamãe e papai. Então sempre tive em mente, papai é assim, ó, homem é assim, ó. Porque papai é assim. Mamãe, mulher é assim, porque mamãe é assim. Ficou bem claro. Agora o negócio fica muito misturado. A criança fala, calma aí, estou perdido aqui. Quem é, quem não é? O que é que eu faço, o que é que eu não faço? Tá certo? E lares bagunçados. Daqui a pouco você tem um filho com a mente bagunçada e a vida sexual bagunçada. Nunca chegaram para definir, acabou de estar com a mente bagunçada e a vida sexual bagunçada, achando que pode fazer tudo. Não, porque lá em casa, meu irmão, ninguém sabe de nada. Deixa o negócio claro, definido. Tá ok, irmãos? Outra, busca por uma espiritualidade profunda. São pressões da nossa época. Como você vence isso, irmão? Basicamente já foi dito, palavra de Deus. Segundo, oração. Irmão, são pontos tão básicos que às vezes a gente não valoriza. Vida cristã, Bíblia, oração. Bíblia, oração, jejum. Bíblia, oração, jejum, adoração. Bíblia, jejum, Bíblia, oração, jejum, adoração. Serviço. Eu quero servir. Eu quero fazer algo para o reino. Eu quero ser produtivo para o reino. Certo? Porque comer demais não queima energia. Cristão bom, ele ora, ele jejua, ele adora e ele ora. Ele queima energia que ele adquiriu na oração, no jejum, na adoração e na leitura da Bíblia, queimando. Como ele queima? Servindo. Quando você queima, você tem vontade novamente de voltar para ler mais, orar mais, jejuar mais, adorar mais, para ter mais para dar. Então, eu tenho um tempo com Deus e para Deus. Para Deus. Qual é a diferença? Com Deus. Com Deus. Oração, jejum, minha comunhão com Deus. Com. Para Deus. Servir a Deus. Tem gente que só tem tempo com Deus. Muita comunhão. Para Deus nunca tem tempo, nunca serve. Tem gente que só quer servir para Deus. Mas quem quer servir para Deus ou servir a Deus, mas não tem tempo com Deus, manda abrir a Bíblia, não tem nada. E quando abre, não tem unção. Então você tem que unir com Deus e para Deus. Aí o negócio fica muito bom. Que Deus te abençoe. Amém, irmãos? Dá para a gente só fechar os olhos aí, irmãos? Só fechar os olhos? Porque a gente agora chegou o momento da gente orar, né, irmão? Agradecer a Deus pela aula, agradecer a Deus por essa porta aberta, agradecer a Deus pela escola dominical, agradecer a Deus por tudo que está aqui. Fecha os teus olhos aí. Senhor, te agradecemos. Te louvamos, Senhor, pelo conhecimento que chegou a nós através do teu Espírito. Te agradecemos porque a tua palavra é a verdade. Ela vai diagnosticar a mentira e vai aprovar aquilo que é verdade. O Espírito da verdade está conosco. E a verdade, Jesus, nos salvou. Por isso que adoramos ao Deus que é verdadeiro. Nos ajuda a viver uma vida na verdade, com a verdade e pregando a verdade. Vivendo a verdade, para que o mundo possa ver em nós a verdade transformadora. Nos ajuda, Senhor. Abençoe aqui as famílias representadas. Senhor, que este trimestre possa ser cada domingo uma vacinação
das verdades do teu evangelho. E aí, Senhor, todo tipo de doença espiritual que possa estar querendo nos atingir, e atingir o nosso casamento, e atingir os nossos filhos, a nossa família, nós estaremos imunes, porque fomos, Senhor, vacinados pelo conhecimento da tua palavra. Muito obrigado por esta manhã, que a tua bênção seja tremendamente derramada em nossas vidas, em Cristo Jesus. Amém.